Palmeiras faz proposta para comprar Vitor Roque, Flamengo é o favorito para contratar o lateral Danilo e Atlético Mineiro faz proposta por Gregore. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa quarta-feira do Mercado da Bola. Começando pelo futebol internacional, o Manchester City anunciou oficialmente ontem as contratações dos seus novos zagueiros. Um, inclusive, é brasileiro. O City confirmou a compra do zagueiro Vitor Reis, de 19 anos, que estava na equipe do Palmeiras, chegando por 37 milhões de euros ao Etihad. Firma contrato até 2029. O outro zagueiro contratado além do Vitor Reis tem 20 anos, então também é um jogador jovem. Trata-se de Abdulkadir Kuzanov, zagueiro de Uzbequistão, que estava no Lens da França e foi comprado por 40 milhões de euros. No caso do Kuzanov, ele também fechou contrato até 2029. E agora, no caso dele, vem uma curiosidade. Ele, chegando ao Manchester City, se torna o primeiro jogador da história de Uzbequistão, ou seja, do país dele, a jogar a Premier League. Com as lesões de Gabriel Jesus e Bukayo Saka, o Arsenal está no mercado e busca a contratação de um atacante agora brasileiro. Trata-se de Matheus Cunha, que tem feito uma ótima campanha na Premier League pelo Wolverhampton, mesmo com o time dele brigando na parte de baixo da tabela. Camisa 10, jogando agora mais recuado, Matheus Cunha enxergando o jogo de frente, tem tido, como eu disse, ótimos números. São 10 gols e 4 assistências em 22 jogos. Segundo informação do Ficharres, o Arsenal buscará a contratação de Matheus Cunha ainda nessa janela de transferências. A ideia é ter o Matheus Cunha para tentar brigar ainda pelo título da Premier League e entendem que ele seria uma boa opção para o ataque. Lembrando, ele tem 25 anos e contrato com o Wolverhampton até 2027. Ontem, o Barcelona deu um show e conseguiu uma baita virada na Champions League sobre o Benfica, com o Rafinha fazendo o gol salvador no último lance do jogo. O que muita gente não sabe é que antes mesmo da bola rolar, o Barcelona teve uma reunião para tentar contratar o atacante inglês Marcus Rashford do Manchester United. O jornalista Tony Juan Martí divulgou a informação de que antes mesmo do jogo, o diretor esportivo do Barcelona, o Deco, teve uma reunião com o staff do Rashford lá em Lisboa. Nessa reunião foi discutida a possibilidade do Rashford jogar no Barcelona. Lembrando que o Rashford já deixou bem claro que quer deixar o Manchester United ainda nessa janela. Então, o Deco e o staff do Rashford estão vendo qual é a possibilidade de ele ir para o Barcelona. Lembrando, o Rashford está com 27 anos e tem contrato ainda com o Manchester United até 2028. Na temporada, ele tem 7 gols e 3 assistências em 24 jogos. Hoje não tem muito para onde correr. Mesmo o Rashford sendo um bom jogador, se ele fechar com o Barcelona, seja de maneira definitiva ou até mesmo por empréstimo, ele vem para o Barcelona para ser reserva, para sentar no banco, porque hoje não tem a menor possibilidade de ele tomar a vaga do Yamal, do Rafinha ou do Lewandowski. No futebol brasileiro, tem mais um reforço chegando ao Fortaleza para a disputa da Libertadores, e é um zagueiro com rodagem internacional. Tô falando do Davi Luiz, que estava livre no mercado depois de ter deixado o Flamengo por fim de contrato. O defensor de 37 anos fechou com o Fortaleza, assinando o contrato até o final de 2026. É um jogador, como eu disse, de grande rodagem internacional. Jogou no Chelsea, Benfica, Paris Saint-Germain, teve anos de seleção brasileira, então chega para agregar com a sua experiência por Fortaleza jogar a Libertadores. O atacante chileno Eduardo Vargas está de saída do futebol brasileiro. O chileno de 35 anos havia ficado livre no mercado depois de não renovar com o Atlético Mineiro, mas tinha nos últimos dias uma negociação encaminhada para reforçar o Vitória. Acontece que, segundo informação do jornalista César Luiz Merlot, agora o Vargas está a caminho do futebol uruguaio. Tudo porque o Nacional, time renomado e também tradicional, está dando um chapéu no Vitória e então garantindo a contratação do Vargas. Vargas que vem de uma temporada tímida no Atlético Mineiro. 9 gols e 3 assistências em 35 jogos. Teve dificuldades de ser titular num time que tinha Hulk, Paulinho e depois teve a chegada do Daverson. O Grêmio está no mercado para procurar por um novo goleiro. Afinal, o argentino Marquezin está sendo negociado com o Boca Juniors.
E a solução para a meta do Imortal pode acabar sendo de um velho conhecido da torcida do São Paulo, que hoje está no futebol do México. Segundo César Luiz Merlot, o Grêmio está avançando para contratar o goleiro Thiago Volpi. Por muitos anos aqui no Brasil jogou no São Paulo, jogou também no Figueirense e lá no México, onde ele é mais conceituado, porque ele jogou um tempo lá no Querétaro e agora ele está no Toluca, onde inclusive faz alguns gols de pênalti. O goleiro de 34 anos está de saída do futebol mexicano e então está perto de ser o novo reforço do Grêmio. A possibilidade de Thiago Volpi vestir a camisa do clube gaúcho tem dividido opiniões entre os torcedores nas redes sociais. Afinal, no São Paulo, ele era um goleiro muito inconsistente e que por muitas vezes acabava tomando gols bem defensáveis. Seguem as negociações para ver se o atacante Rony, de 29 anos, jogará no Fluminense em 2025. Basicamente, entre Fluminense e Palmeiras já existe um acerto. O Fluminense ofereceu 50 milhões de reais pela contratação do Rony e o Verdão topou o valor, até porque o Palmeiras quer de qualquer maneira negociar o Rony, algo que já foi dito até pela presidente Leila Pereira, que enxerga que o camisa 10 do Palmeiras está nesse momento em fim de ciclo. Porém, as coisas não estão nada fáceis para que o Fluminense acerte com o Rony. Hoje, o Rony já ganha por volta de R$1 milhão por mês no Palmeiras. Só que ele está querendo um salário ainda maior para fechar com o Fluminense. Segundo a informação do GE, ele está pedindo R$1.600.000 por mês para poder assinar com o Fluminense. E nesses valores, o tricolor carioca não quer seguir com a negociação. O Rony tem que aceitar a realidade do Fluminense para então o negócio poder ter um desfecho positivo. E agora vem uma questão que ela tem que ser comentada. O Rony está totalmente dentro do direito dele de pedir o quanto ele quiser de salário. Se ele quiser pedir 2, 3, 10 milhões, ele pode pedir. Agora, o futebol que ele tem apresentado, especialmente nessas últimas 2 temporadas, ele é condizente com o valor que ele está pedindo? Na minha opinião, não. Então, da mesma maneira que ele tem o direito de pedir o quanto ele quiser, o clube tem o direito de não aceitar e simplesmente encerrar as negociações. O Flamengo está próximo de contratar um jogador que esteve na última Copa do Mundo com a seleção brasileira. Estou falando do lateral direito que se tornou zagueiro, Danilo, de 33 anos. Ele está de saída da Juventus, está totalmente fora dos planos do Thiago Motta e escolheu agora voltar ao futebol brasileiro. A informação é do jornalista Fabrício Romano. Apesar do interesse do Santos na negociação com o Danilo, o Flamengo hoje desponta como favorito pela sua contratação. O Fla já há um tempo, desde quando o Tite ainda era o treinador, tinha interesse no Danilo e esse interesse continua com o Felipe Luiz como treinador. Lembrando que eles já estiveram juntos na seleção brasileira. Ele tem 16 jogos na temporada pela Juventus e deu uma assistência. O que fica agora é muito mais uma curiosidade, para a gente saber se ele realmente fechar com o Flamengo, se ele vai jogar como lateral direito, que era a sua posição de origem, ou se no Flamengo ele também vai para a zaga, como ele tem jogado ultimamente no futebol italiano. Campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo, o volante Gregori está nesse momento em alta no mercado da bola e está sendo disputado por 2 grandes times do futebol brasileiro, o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Segundo informação do GE, o Atlético Mineiro ofereceu por volta de 24 milhões de reais para tirar o Gregori do Botafogo. Já a informação do André Hernan é de que o Palmeiras ofereceu um pouco mais, 30 milhões de reais. Nesse momento, o Gregori é titular absoluto do Botafogo e foi um dos jogadores mais importantes do clube ao longo da última temporada, que foi também a temporada mais vitoriosa da história do Glorioso. Ele chegou a ter recentemente também algumas sondagens do Al Rayyan do Catar, que é, inclusive, o novo time do ex-treinador do Botafogo. E aí fica agora o questionamento. O Botafogo vai ou não vai aceitar negociá-lo? Com o Palmeiras, muito difícil rolar alguma negociação, até porque são rivais diretos. No caso do Atlético Mineiro, vale a gente lembrar que nessa janela, Botafogo e Atlético Mineiro já trabalharam numa negociação, que foi a venda do atacante Júnior Santos. A negociação entre o meia Claudinho e o Palmeiras melou nessa última terça-feira. O Palmeiras tinha tudo certo para contratar o meia do Zenit da Rússia, ex-Bragantino. Porém, de última hora, Claudinho e seu staff voltaram atrás na negociação e agora estão a caminho do Al Sadd do Catar, pela questão financeira. A própria presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, deu uma declaração para o GE, dizendo que o Palmeiras estava realmente fechado com o Claudinho.
O Palmeiras ia pagar 17 milhões de euros mais bônus pela compra dele e o Claudinho já tinha aceitado o salário e tempo de contrato com o Palmeiras. Foi realmente no tempo de trocar o contrato que o Claudinho e seu staff voltaram atrás na negociação e então agora estão a caminho do Al Sadd, que vai pagar 20 milhões de euros para tirar o brasileiro do Zenit. Sendo bem sincero, isso era algo que eu até já esperava que pudesse acontecer. Primeiro porque o Palmeiras é um time que tem sido muito mole nas suas últimas negociações. Você pega, o Palmeiras sempre quer todo mundo e basicamente não traz ninguém. Trouxe no ano passado o Facundo Torres e o Paulinho. Desde então, negocia com o Andrés Pereira, Matheus Pereira, uma infinidade de jogadores e não tem trazido ninguém. Então aqui já vai o primeiro ponto. A diretoria do Palmeiras é mole nas negociações. Segundo, o Claudinho é um cara que tem se mostrado nos últimos tempos como um cara que usa algumas negociações para se valorizar no mercado. Ou vocês já se esqueceram que em 2024, em 2023, ele teve negociações avançadas com o Flamengo e depois renovou seu contrato no Zenit. Em busca de um camisa 9, o Palmeiras fez uma proposta oficial para comprar Vitor Roque, atacante ex-Atlético Paranaense que hoje está no Betis da Espanha, emprestado pelo Barcelona. Jogador de 19 anos que acumula diversas convocações para a seleção brasileira de base. O Palmeiras, como eu até já falei nesse vídeo, não quer seguir com o Rony, o Abel Ferreira não tem confiança no Flaco Lopes para ser o homem-gol para 2025 e até pensando no Super Mundial, o Palmeiras quer um centroavante de mais peso e enxerga que Vitor Roque é o nome ideal. Segundo informação do jornal catalão Sport, a proposta do Palmeiras é de 27 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do Vitor Roque. Ele tem contrato com o Betis de empréstimo até o final dessa temporada e tem ainda contrato com o Barcelona até 2031, mas nesse momento está fora de cogitação ele voltar para o Barcelona. O clube catalão vê com bons olhos negociá-lo de maneira definitiva, até para recuperar parte do investimento que fizeram quando o tiraram do Atlético Paranaense. Ele tem 27 jogos pelo Betis na temporada, 7 gols e 2 assistências. Tem sido titular, tem tido muito mais espaço mesmo para ser titular, porém os números não estão tão altos como muita gente imaginava que seriam. Sendo bem sincero, um ótimo jogador. Pode ainda não ter vingado na Europa como todo mundo imaginava, mas para nível de Brasil, o Vitor Roque é muito acima da média. E vocês sabem disso porque ele logo na sua primeira temporada de profissional ajudou o Atlético Paranaense a ser finalista de uma Libertadores. Um jogador de muita força física, se movimenta bem, é rápido, sabe fazer gol de direita, de esquerda, então é aquilo. Às vezes o cara não se dá bem na Europa, mas para nível de Brasil, ele arrebenta. Então o Palmeiras faz certo, na minha opinião, em procurar um jogador com esse perfil. Agora, se o negócio vai vingar, vai depender do Barcelona aceitar ou não essa proposta. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários as suas opiniões sobre as notícias desse vídeo. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!